Olá pessoal, e aí turma, tudo bem? Tranquilo? É isso aí, hoje uma sexta-feira, vamos falar um pouquinho aqui de direito administrativo. Quando eu comecei a comentar com você acerca dos temas de administrativo, princípios, eu acabei não falando algo interessante. Aonde se situa o, o direito administrativo, né? Porque o direito brasileiro, uma ciência social, ela tem uma divisão: direito público e direito privado. Então, o direito administrativo ele se situa dentro da esfera do direito público, né? Mediante regras e princípios que regulamentam o exercício da função administrativas, que é exercida por agentes públicos, órgãos públicos, pessoas jurídicas, direito público, em outras palavras, pela administração. Então, o direito administrativo ele se situa dentro do um dos ramos do direito público. Às vezes você que não tem formação jurídica e que me assiste, acha às vezes interessante alguns comentários. Então fica aí a dica, né? Hoje eu vou voltar aqui um pouquinho. Vamos aqui resumidamente falar alguns tópicos acerca da acerca das empresas públicas, né? Logo em seguida, vamos adentrar a empresa de economia mista. Elas ficam próximas aí, na mesma lei, né? A 13.303. Então, veja bem, no tocante à empresa pública, é bom salientar, não é qualquer atividade econômica que justifica a criação de uma empresa pública. Então, a Constituição Federal, vou falar mais à frente, ela delimita quais são as hipóteses da criação de empresa pública. Isso também podemos também falar em relação às empresas de economia mista, né? Não pode o legislador, a seu bel prazer, falar: olha, eu vou criar uma empresa pública sem uma repercussão na sociedade, sem que tenha um interesse público, né, relevante. Então, aqui se percebe que o artigo que em seguida, eu vou falar em seguida que a lei instituidora das empresas públicas ou de economia mista deve indicar de forma clara qual é o interesse coletivo, né? Qual é o interesse coletivo ou imperativo da segurança nacional. Temos aí um exemplo, já falei os exemplos, Correios, né? Os Correios é um grande exemplo da empresa pública, Caixa Econômica Federal, né? E o artigo 173 da Constituição Federal, ele diz taxativamente, né? Na verdade, a finalidade das empresas públicas. Eu até fiz uma pesquisa lá no 173 da Constituição Federal. Ele diz o seguinte: olha que interessante. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, né, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definido em lei. Você percebe que as empresas públicas elas têm que ter alguma relevância na sociedade, né? O BNDES ele é importante, é uma empresa que tem relevância nacional, por exemplo. Está aqui, exatamente encaixa aqui no disposto no artigo 173. Agora eu sugiro que você leia mais atentamente o disposto do artigo 173 e alguns comentários, né? Vale a pena dar uma lida. E o interessante, aqui eu pincelei aqui um comentário, que na vigência do decreto 200, famoso decreto 67,
existiram empresas públicas com formas inéditas. Lá diz, algumas sem forma societária e haviam empresas unipessoais. O que é empresa unipessoais? Haviam sem a necessidade de sócios, não havia sociedade. Tanto é que as empresas públicas são compostas por sócios. Veja lá, Petrobras, né? Ela é composta de uma quantidade de sócios, ela não é unipessoal. Tá? Então, vale a pena dar mais uma olhadinha acerca dessa questão, né? Beleza, pessoal? Falar de empresa pública é um tema que exige aí pelo menos umas 2 horas ou mais para você conceituar, verificar todas as nuances. Aqui eu trago algumas ideias, né? E se você vai achar, onde eu vou achar empresas públicas? Está no artigo 3º da Lei 13.303. E já passando para a sociedade de economia mista, eu só vou parar aqui no conceito de sociedade de economia mista, também disposto na Lei 13.303 de 2016. O artigo 4º, ele conceitua o que é uma sociedade de economia mista, tão falada sociedade de economia mista e que tanto cai em concurso público. Você fica atento. Se está estudando para concurso público, prepare-se. Estude a diferença de uma e outra, empresa pública e sociedade de economia mistas. Elas caminham juntas, com requisitos próximos, mas há alguma diferença. Vale a pena você dar uma lida com mais atenção, né? O que é uma sociedade de economia mista? É a entidade dotada de personalidade jurídica, né, de direito privado. Olha que interessante, o ente privado aí, com a criação autorizada por lei, né, sob a forma de sociedade anônima. Aí você vai ter que ler agora, sociedade anônima, leia a lei das SAs, né, existe uma lei específica sobre isso. Então, cujas ações com direito a voto pertencem, em sua maioria, à União, ao Estado, né, ao Distrito Federal e aos municípios ou entidade da administração indireta. Percebe-se que, em relação às empresas de economia mista, né, a União, o Estado e o município, elas têm uma participação maior, né? As ações de direito a voto pertencem, à sua maioria, aos entes instituidores. Tá? Veja bem que a Petrobras também é um caso parecido. Então, pessoal, é isso. Depois eu vou, no próximo comentário, ver algumas distinções entre empresa pública e empresa de economia mista. O que difere de uma e outra? Tá? Há diferenças substanciais e que precisam ser estudadas, precisam ser analisadas. Beleza, pessoal? Ok? Por hoje é só. Obrigado e até a próxima. E agradeço, obviamente, as pessoas que vêm curtindo meus vídeos. Tá? Ok? Um grande abraço e um ótimo final de semana. Tchau!